Pessoal, estou de volta depois daquele grande podcast que o Lucas fez aqui para nós, né, Lucas? É isso Falando aí. sobre a campanha salarial. E hoje estamos aqui abrindo um novo podcast para falar sobre os assuntos jurídicos. Tem aqui comigo o companheiro Lucas Tonaco, que é o diretor de comunicação do Sindágua. A Silvia, a Silvinha, que é secretária de mulheres aqui do Sindágua, né, Silvia? Isso. E o doutor Oswaldo, que é o coordenador jurídico. Nós vamos hoje sabatinar o doutor Oswaldo, né, Lucas? É isso aí. Fazer o que o trabalhador quer fazer no doutor Oswaldo, fazer um monte de pergunta, sabatinar mesmo. Pessoal, então vamos ao que interessa, são assuntos relevantes que todos querem saber. Não vou delongar, como diz o companheiro Adilson aqui do sindicato, sem delongas, mas já partindo para a primeira pergunta para o doutor Oswaldo. Doutor, a gente vê aí na internet, todo mundo comentando, esse tal do tema 1022, que o STF disse que teve uma decisão que pode demitir trabalhador, e a empresa, a Copasa, ela tem feito isso, tem praticado. Explica para nós aqui o que é esse tema 1022 e quais são as ações que a gente pode fazer para a gente conseguir voltar esse trabalhador que possivelmente foi demitido da empresa. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estão nos assistindo. O tema de 1022 é uma inovação jurídica, né? Recente, que tem por objetivo possibilitar a demissão do trabalhador concursado, né? Desde que haja um justo motivo. A Copasa, no seu afã de procurar limites, né? Ela descaracterizou completamente o entendimento do tema 1022. Ela retroage uma legislação que é vedado pela legislação constitucional. Ela não observa a súmula 51, que toda modificação, se ela for feita, e no caso do tema 1022, ela criou uma CR específica para ele. Ela só valeria a partir da publicação dessa CR, né? Então essa súmula também foi derrogada. Ela demite em massa, ela provoca uma demissão em massa dos trabalhadores. E pior ainda, mesmo no período eleitoral, que existe uma vedação tanto da legislação eleitoral como da legislação constitucional da estabilidade do trabalhador, ela tentou forçar essas demissões. O sindicato, por óbvio, né, não vai participar de forma alguma com nenhum tipo de irregularidade, rechaçou todas as demissões. Se não fosse a postura do sindicato ágil e rápida de recusar as demissões, de negar as homologações, melhor dizendo, nós estaríamos aqui com mais uma enxurrada de demissões. Mais uma enxurrada de demissões. Então a gente vem orientando o trabalhador, né, que foi alvo dessas demissões, a gente entende irregulares. A própria Justiça do Trabalho vem encontrando dificuldade de proceder aos julgamentos. Nós já distribuímos uma série de ações e nós temos três sentenças, que temos a audiência marcada para abril do ano que vem, para junho do ano que vem, que os juízes simplesmente estão empurrando a definição desse tema. Por que é isso? Os juízes também estão com insegurança com relação a isso, né? Eu entendo, né, que os nossos questionamentos são pertinentes, né? A retroatividade do direito, da norma legal, a súmula 51, a demissão em massa, as demissões em período eleitoral. Então a gente tem essa perspectiva. A gente está criando uma nova forma de pensar o direito. A gente está criando uma regulamentação em cima do tema 1022. Isso demanda tempo. E o trabalhador às vezes não entende, né? E não bastasse todos esses absurdos, a Copasa elegeu para incluir no tema 1022 trabalhadores notadamente com problemas de saúde física e mental. Notadamente. Nós temos dois trabalhadores com autismo. Um já constatado e já reintegrado. Nós temos um trabalhador, três trabalhadores com síndrome de Burnout declarado. Nós temos um trabalhador lá em Teoflotone que foi demitido sem exame demissional. Então, a gente pede ao trabalhador para ter paciência, a matéria é nova, a ousadia e o dinheiro da Copasa é muito grande. Eles estão tentando impor uma forma de pensar a legislação que não cabe dentro do tema 1022. Né? Lamentavelmente,
A gente vem sofrendo com essa insegurança da justiça laboral para tomar uma postura prática e enérgica. Doutor, tem uma pergunta que todo trabalhador faz. Por que que o Sindágua não entra com essa ação coletiva? Por que que tem que ser individual? Eu cito o exemplo do Paraná. No Paraná, entraram com uma ação coletiva. E eles perderam essa ação coletiva por andamento processual. Eles perderam o andamento processual. Lá ficou simulada a matéria. A gente não quer colocar todos os ovos no mesmo cesto. Mas por que não é mais fácil para a gente? O sindicato tá fazendo audiência e a gente está fazendo questão. Uma coisa é você fazer uma audiência com um preposto da Copasa que conhece bastante a Copasa. Outra coisa é um trabalhador, e esse trabalhador nosso é um trabalhador mediano. Se você não está do lado do trabalhador, ele não se sente seguro de fazer essa audiência. Nós já tivemos um caso de um trabalhador que não foi na audiência, nós tivemos que deslocar 150 quilômetros, sair de Diamantina e ir lá em Itabarandiba para buscar o trabalhador. Isso em cima da hora da audiência. Então acontece muito isso. A preocupação nossa, os casos são diferentes. Nós temos caso de trabalhador adoentado, nós temos caso de trabalhador que estão há 2 anos sem passar por avaliação, que foi criada uma avaliação artificial. Nós estamos chegando agora de uma pandemia, a Copasa ousou fazer avaliação dentro do período da pandemia, quando o trabalho estava em home office. E esse trabalho que estava em home office foi avaliado por home office. Então não cabe. Para o sindicato, seria muito mais cômodo, muito mais prático entrar com uma ação coletiva. Em respeito ao trabalhador, em respeito à individualização dos direitos. Foi a ideia da diretoria e o jurídico acatou. Vamos correr atrás, processo por processo, buscar reintegração por reintegração, em qualquer lugar que o direito tiver sido negligenciado. Isso a gente vem fazendo. Lembrando que isso aí faz parte de uma estratégia, né, doutor? Porque quando o senhor falou bem assim, de colocar todos os ovos no mesmo cesto, isso significa que se a gente colocasse, aventurasse igual foi no Paraná, a gente poderia ter sucesso ou perder, né? Mas nem perder todas as ações por causa que a gente fez uma ação coletiva. Então seria muito mais fácil, estrategicamente falando, colocar cada ovo em um devido cesto, né? Para tentar ganhar algumas ações, sabendo que a gente pode perder outras também. E é assim que funciona a justiça, é claro. Silvinha, você já imaginou, Silvinha, que você, trabalhando na Copasa, né? Nós somos trabalhadores de Copasa, e aí você ser avaliada por alguém que está a 200 quilômetros de distância, 300 quilômetros, aí de uma hora para outra chegar e falar para você assim, ó, você foi demitida. É por quê? Ah, porque eu te avaliei mal. Ruim essa situação, não é, Silvia? É muito difícil, Eduardo. E há casos também que o trabalhador ele nem sabe que foi avaliado, né? O encarregado, uma pessoa, ele coloca uma avaliação, um valor lá de avaliação e a pessoa não tem conhecimento disso. Agora, devido a essa demanda agora de 1022, a empresa está usando isso para demitir o trabalhador. Antes dessa lei, por exemplo, a pessoa não se preocupava, né? A pessoa que estava lá na área operacional, que foram mais atingidos, eles não tinham essa preocupação. A vida deles é trabalhar, ir para a rua, chegar cedo, ir para a rua, parecia que estava tudo bem. Por isso que muitos deles, infelizmente, foram pegos de surpresa. Ah, você foi demitido por avaliação. Ah, mas eu nem fui avaliado. Aí a empresa diz que eles tinham que ter ciência, que cada um sabe, né? E eles não cobraram essa questão toda. Enfim, colocaram a responsabilidade no trabalhador, que nem teve ciência que estava sendo avaliado. E com isso eles fizeram uso dessa maldade de demitir os trabalhadores sem ao menos dar chance a eles de recuperar no programa que tem, né? Se o trabalhador foi avaliado, a empresa tem um programa que reabilita ele para ele exercer melhor as suas funções, mas nem isso eles tiveram direito. E doutor Oswaldo, eu queria conversar com o senhor, saber a respeito do PAD, porque assim, o que o senhor entende, por qual motivo que está surgindo esse tanto de número de PAD no momento? Isso não é nenhuma dúvida, é uma conclusão lógica, né? A Copasa vem tentando precarizar trabalho do trabalhador. Quem ela pôde se desfazer através do PDVI, ela se desfez. E quem ela não pôde, as pessoas que não aceitaram, ela está buscando alternativa para ficar livre desse trabalhador. É o tema 1022, que é o mais recente, e ela vinha trabalhando já desde o meio do ano passado, os processos administrativos disciplinares.
que foram pulverizados dentro dessa empresa. Nós estamos agora fazendo defesa, ou recebendo documentos aqui do PAD 296. Isso é 20% do PDVI. E lamentavelmente, com o fim ou com o evento da reforma trabalhista, acabou a hipossuficiência do trabalhador. Quando você chega para você fazer uma defesa dessa de um PAD, você tem que convencer o juiz que, apesar de não ser o hipossuficiente, ele não teve a mesma condição de avaliação ou de defesa no processo administrativo disciplinar. E esses processos devem ficar como alerta para o trabalhador, são pelos mais singelos motivos. E a gente está enfrentando uma ação judicial aqui de um processo que uma suspensão de um dia virou justa causa. Obviamente não posso individualizar as ações, né? Eu tenho uma vedação legal disso, mas as pessoas, né, as informações pulverizam muito grande aqui dentro da empresa, né? Procure se informar sobre isso. Eu tenho demissão de 5 dias que virou PDVI, que virou justa causa. Eu tenho um trabalhador que, por causa de uma conta de R$44, que ele pegou para pagar numa outra cidade, ele não pôde ir na cidade no dia, virou justa causa. Então, esse processo administrativo disciplinar dentro da empresa se tornou uma outra ferramenta de tentar reduzir o quadro de funcionários. Nunca se esquecendo, e eu vou ter que voltar ao tema 1022, que quando foi feito, entre as condições de demissão do tema 1022, uma era a questão financeira. E demitiu-se esses trabalhadores e, por outro lado, contratou-se sem concurso igual ou superior ao número de trabalhadores. Então, o problema da empresa hoje em dia não é financeiro, não é a avaliação do trabalhador, é precarizar por precarizar. E, por isso, muita atenção com esses processos administrativos disciplinares. Muita atenção. E, se possível, socorra o sindicato o mais rápido possível. Então, tem muito processo que está chegando sem defesa, está indo sem defesa para a empresa. E quando chega para a gente ver que a defesa já está exaurida, né? E a gente tem esse princípio aqui dentro. Nesses casos, independente de ser sindicalizado ou não, a autorização do Eduardo, tal qual o tema 1022, o sindicato apresenta a defesa prévia. Não se constrange nos procurar. Eu estou aproveitando o gancho aí, né? Cumprimentar o Mário Eduardo, irmão de luta, a Silvinha, nossa secretária de diversidade aqui do Sindicato, Mulher de Diversidade, nosso querido e militante advogado Trosvaldo, advogado excepcional, sobre um gancho, né? Um breve gancho aqui com relação a demissões, né? Porque o que você disse, para mim ficou bastante claro isso, é que a Copasa escolhe demitir primeiro e depois ela procura algum tipo de justificativa, ou ferramenta, ou motivação, né? Se quiser incorrer nesse tema como se de 1022. Como é que fica essa situação, por exemplo, dos trabalhadores demitidos sem justa causa, né? É porque é um bolo, né? É sem justa causa, é com justa causa, é o PAD, aí é o tema 1022. Hoje o trabalhador fala bem assim, nós não temos garantia de emprego, não. Pô, a gente também demitir por qualquer motivo hoje, né? É sem, é com, é PAD, é tema 1022. Todos os caminhos chegam no mesmo lugar, né? O trabalhador demitido sem justa causa, ele está vinculado ao tema 1022. Tá? Esse trabalhador, né, sem justa causa, que a Copasa fala o quê? O que o tema 1022 fala? Que tem que haver um justificativo. A Copasa fala justificativa risível, que eu pus acreditar que eles têm coragem de colocar aqui no papel, e coloca o trabalhador sem justa causa, demitindo ele em razão da possibilidade que foi franqueada a ele de fazer a demissão. Sim. Né? E, de novo, a nossa justiça tem dificuldade ainda de interpretar essa matéria. Doutor, aproveitar que nós estamos conversando sobre esse tema, né, das demissões, qual que é a orientação que a gente tem que dar para o trabalhador para que, se caso ele estiver sofrendo um PAD, ou se caso ele tivesse demitido o tema 1022, ou se ele estiver sofrendo qualquer sanção dessas que a gente colocou aqui, né? Porque um monte de demissão, e todas elas caminham pelo mesmo sentido, né? Ou seja, rua, né? Isso. Pé na bunda, né? Qual seria a orientação para o trabalhador?
O sindicato não quer e nunca quis ter exclusividade dessas demandas. Mas o sindicato faz questão de trabalhar todas essas questões, a gente trabalha de forma individual. A gente não trabalha esse tipo de matéria como ação coletiva. Não espera o PAD. A pessoa começou a ser percebida dentro da empresa, está sendo assediada, está sendo tratada de forma arbitrária. Isto é uma preparação para um PAD. Claramente é uma preparação para um PAD. E ela vai, o que ela faz, Eduardo? Ela procura graduar a pena. Ela, no período de 1 ano, ela dá 3 punições para o cara. Para na terceira, como ela foi graduando a pena, ela poder aplicar a justa causa. Isso se repete. Isso se repete na maioria dos processos administrativos disciplinares. Sim. Se repete. Você disse aí esses caminhos todos, né, das demissões. Tem um ditado da Idade Média que fala que todos os caminhos levam a Roma, né? Na Copasa, todos os caminhos levam a rua, pelo jeito, né? Coisa absurda. Né? Se me falha a memória, doutor Oswaldo, no tempos antes dessa 1022, antes dessa nova gestão que está aí, os PADs não todos não terminavam em demissão. Era sugerido encaminhado para uma penalidade, ia penalidade de 7 dias, um máximo de 29. Hoje não está tendo mais essa medida corretiva, já mesmo finaliza na demissão. Isso é o que causa mais estranheza, que não dá oportunidade para o trabalhador ele melhorar. A própria empresa criou, né, o plano de desenvolvimento individual. É exatamente para evitar essa graduação de pena. A pessoa teve problema, né, ela submete a pessoa a uma requalificação dentro da atividade dela. E muitas vezes isso é possível e é necessário. O trabalhador, ele adoece no curso do trabalho dele. Né? Ele adoece ainda mais quando ele sabe que ele está num processo sancionatório e que infelizmente vai piorar, né? Falando nessa piora psicológica aí, até com relação à questão que eu vejo como a mais emergente do momento da Copasa, né? E muito devido às situações que a gente tem visto, nós criamos alguma forma de organização desses trabalhadores leituristas, inclusive. Eu fui leiturista, eu sei o quanto o leiturista sofre, caminha dia a dia, sol a sol. Ninguém conhece mais o aquecimento global do que um leiturista, digamos assim, porque ele literalmente sofre com relação a esse sol que ele pega todos os dias, andando e tudo mais. Organizamos um grupo, inclusive, né, que estou sendo transferido, esse pessoal desse grupo especificamente ali. Você vê histórias extremamente infelizes de pessoas que estão sendo desagregadas de suas famílias e de sua sanidade mental e praticamente de sua vida laboral, porque a Copasa, de uma maneira atroz, bastante agressiva, né, fez o que, Eduardo? Pegou leituristas e transferiu para 400, 500, 600 quilômetros de casa, do dia para a noite, e de uma maneira que os depoimentos que estão naquele grupo ali são chocantes. São pessoas que vivem com sofrimento mental de uma maneira tão incisiva que, de fato, o que a gente podia fazer enquanto sindicato era colocar o advogado do sindicato aqui, o responsável judicialmente, em última análise, por tentar lidar com essa questão, que é o senhor. Portanto, eu pergunto ao senhor essa situação muito delicada dessas transferências atuais dos leituristas. Em uma reunião com a Copasa, que o tema era o acordo coletivo, não era o tema dos leituristas, mas em razão do sofrimento dos mesmos, sempre que a gente pode tocar com a Copasa, com isso a gente toca, né? A gente interrogou sobre essa questão para os gestores da Copasa, para o superintendente da Copasa, de pessoas inclusive. E a resposta foi que a Copasa, inclusive, não tinha observado muito esse ponto, sabe, da distância. Aí ficou a pergunta, como é que você não observa a distância que você vai mover um trabalhador? Como é que você quer comparar 10 quilômetros com 1.000 quilômetros, 800 com 6? E bastante colocado, eu acho que nesse caso é o seguinte sentido. A proporção do problema é a proporção da distância do deslocamento em que esses leituristas foram demovidos de suas casas, né? Naquele momento você não queria saber se o leiturista tinha esposa, se ele tinha filhos, se os filhos tinham alguma deficiência, se a esposa tinha alguma necessidade, se eles tinham alguma condição financeira, inclusive, de se manterem nesses lugares, porque a maioria deles, inclusive, vão ter que penar em aluguéis muito caros, né? E para ser bem curto na pergunta, para permitir que o senhor explane, detalhe essa situação para eles que são vítimas de uma aflição nesse momento, eu queria
perguntar ao senhor como fica, né, esse serviço que já foi considerado cartão postal da Copasa, o cartão de visitas da Copasa, aliás, né? Porque o leiturista é a maneira que a Copasa tem de entrar em contato com o cliente todos os meses e todos os clientes, né? Não vamos entrar em detalhes sobre a terceirização e o processo no mínimo medíocre, agressivo, irresponsável do ponto de vista econômico. Nós, inclusive, tivemos a imagem da Copasa colocada em 2 audiências públicas com relação a isso, manchada mediaticamente com relação a esse processo de terceirização, e é um escracho. Até dói um pouco a gente falar com relação a esse processo de transferência, porque, de fato, os depoimentos são chocantes. Caminho para a resposta do senhor e fique livre aí para tentar esclarecer o máximo possível esse pessoal que precisa de uma resposta. Deixa eu ajudar um pouco nessa sabatina aí, Lucas, porque eu achei interessante você, do tema demissões, você colocar a questão da leitura nesse debate. Uhum. Porque a gente está vendo o que está acontecendo com todos os leituristas e eu faço das suas as minhas palavras, né? É muito preocupante, eu vejo muito trabalhador aí desanimado. Eu estava lá na cidade de Porteirinha, doutor. Eu não consegui ver o trabalhador, tentei ligar para ele, não consegui. Eu acho que ele estava sem sinal e mandei mensagem de zap, ele não conseguiu me atender, talvez não tinha internet. O trabalhador saiu lá de Pedra Azul e foi transferido para Porteirinha. Imagina qualquer um de nós aqui, ou quem está nos assistindo nesse momento aqui, de uma hora para outra receber uma carta de transferência da cidade A para outra 600, 700, 500 quilômetros de distância, por mais que seja pouco, né? 100, 200, é uma distância que está longe da sua casa. Então, assim, a gente fica muito preocupado com relação a isso. E por que eu acho que foi interessante você ter colocado isso aí? Porque na minha avaliação, eu acho que esse tema leiturista, ele está totalmente ligado à demissão do trabalhador, ou seja, a rua, você falou, né? Sim. A Copasa hoje, todo caminho vai à rua, né? Não é a Roma, né? É a rua, né? Todo caminho vai à rua, parece que todo caminho vai à rua. Copasa faz, terceiriza a leitura, e aí depois a Copasa tenta aproveitar as leituras em algum lugar, não muda a função dele, é o que a gente viu aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Depois a Copasa oferece algumas possibilidades. Não, desculpa. Faz um PDVI e deixa ilimitada a questão do tempo do trabalhador ter acesso ao PDVI, ou seja, mostrando o que de fato ela quer para esse turista. E aí depois oferece algumas vagas para esse trabalhador. Todo leiturista hoje pensa, o que será o meu futuro? E se eu não for transferido, se eu não aceitar essa transferência, o que vai acontecer? Então aí já é uma pergunta, doutor. E aí, emendando a essa pergunta, eu pegando as palavras dos trabalhadores, leituristas que estão nesse grupo, né? Estou sendo transferido, porque eles falam que já tem que mudar o nome do grupo. Fui transferido, e aí? O que fazer? Doutor, assim, respostas para nós, assim, que para mim é muito, eu sei a resposta dessa pergunta, mas como de fato o objetivo desse podcast é fazer o trabalhador assistir e ter as respostas que a gente tem também. O que vai acontecer com o trabalhador se ele não for para a localidade que ele foi transferido? O trabalhador que não assinou aquela carta de transferência, ele tem que ir para a localidade? E o trabalhador que não assinou, ele pode ficar na localidade onde está, ou ele vai ter que assumir, que na verdade, né, ele tem que ir, né, e atender a demanda da empresa e chegar naquela unidade? E qual que é a diferença de designação para transferência, né? Sim, com certeza. São isso aí, Lucas? Isso, exatamente. É só para ajudar nessa sabatina mesmo, porque eu acho importante. São instrumentos diferentes, parecem ser os mesmos, mas tem complicações completamente distintas, né, Silvinho? Eu também queria fazer uma pergunta para o doutor Oswaldo. Semana passada, eu e o Lucas, nós atendemos um leiturista que ele mostrou para nós a folha de contra-cheque dele. O valor que ele recebe, doutor Oswaldo, não dá para ele pagar o aluguel lá, né, nessa cidade. Por quê? Ele tem a casa aqui, mora com a família aqui e já foi designado para outra cidade. De forma que ele mostrou para nós se não tem como ele pagar o aluguel. Eu pergunto para o senhor, não foi interesse dele ir para uma outra cidade, né? A empresa designou ele. Nesse caso, a empresa não teria que dá para ele um bônus ou um acréscimo assim, para ele se manter nessa cidade, uma vez que o salário dele, uma vez que não foi pedido, ele não pediu para ir para lá, a empresa não tinha que custear a permanência dele lá? Boa, Silvinha, boa, viu? Sabe por quê? Tá todo mundo mandando, você sabe que... Gente,
com toda a brincadeira possível, no nosso grupo aí de estou sendo transferido, parece que tem lá advogado, juiz, ministro, promotor, assim, sério mesmo, assim, muita gente pesquisa lá na internet e parece que cada trabalhador hoje que é leiturista virou advogado, né? E chega lá e posta alguma coisa do YouTube, posta alguma matéria que viu, e aí acaba que às vezes a gente fica sem resposta para eles. Silvinha tocou num assunto aqui que eu acho que é muito importante. Quando o trabalhador ele é afetado na transferência, né, pela CLT, ele tem que ter um aumento, né? Uma ajuda. Que aumento é esse? De fato, esse trabalhador tem direito? Se tem, dá para questionar judicialmente, mesmo sabendo que a Copasa, ela parece que ela está pagando um mês de hotel e mais uma remuneração. Só um mês de hotel. É complicado. Só para esclarecer também, doutor. São muitas perguntas, né, doutor? Para finalidade, eu acho que até um pouco de evitar a desinformação. Gente, direito é um assunto complexo. Direito não é o que você viu escrito, não é o que você viu o youtuber falando, não é o que você deseja que aquelas interpretações que estão escritas em uma determinada lei. Direito é um assunto para profissionais experientes e responsáveis. Porque, infelizmente, nessa situação em que a gente está, muitas vezes, igual você falou, Eduardo, alguém viu alguém que escreveu em algum blog, no Jus Brasil, alguma coisa nesse sentido, só que isso não é direito. Direito é uma coisa que, na verdade, é interpretada por um juiz, são teses complexas e, além disso, né, doutor Oswaldo, a gente tem súmulas, jurisprudências, tem questões complicadas. Então, cuidado na hora de criar expectativas, até porque quem vai lidar com as frustrações de vocês são vocês mesmos. E um dos meios que a gente tem que, inclusive, gerenciar essas expectativas está aqui. É o Dr. Oswaldo, o advogado do sindicato que vai saber posicionar vocês com relação ao que vocês estão especulando ou não. Eu entendo que muitas vezes é difícil conter a aflição, mas conter essa aflição nesse caso é ser responsável com relação ao que você diz para o outro. Porque muitas vezes tem muito leiturista ali, Eduardo, que não está fazendo isso de má fé, tá? Está fazendo isso no sentido de ajudar muitas pessoas, inclusive. Fala o seguinte, olha, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Eu, particularmente, me eximo de dizer o que o leiturista tem que fazer, a não ser procurar informações com o Dr. Oswaldo, que é um advogado responsável. Até porque advogado a gente tem vários nesse Brasil. Agora, o que sabe lidar com os leituristas, o que sabe lidar com a Copasa e o que sabe lidar com esse contexto, é o Dr. Oswaldo tem alguma experiência com relação a isso aqui. Só para ficar a título de informação, porque de fato não é brincadeira, gente. E fica parecendo muitas vezes o seguinte, olha, o sindicato podia ter feito isso. Gente, esse sindicato já foi lá em Genebra, na ONU, procurar soluções para problemas de privatizações no Brasil. Vai ter a AIA, né, doutor Oswaldo? Vai ter para o Supremo Tribunal Federal. Já foi até o TST várias vezes. Agora, o que não pode é criar falsas expectativas em cima de leituras irresponsáveis ou não tecnicamente justificadas, digamos assim, de questões que são colocadas na internet. A internet é uma fonte de conhecimento, mas também é uma fonte de desinformação. Eles falam que quando o homem inventou o trilho, ele inventou também o descarrilhamento, né? Quando o homem inventou a internet, ele inventou a desinformação também. Então vamos ter cuidado com o que a gente fala, colega, que a gente trata para as próprias vidas, né, Eduardo? Porque eu vi trabalhadores aqui no sindicato, você viu também isso aí, que por pouco não pediram, não consideraram, na verdade, uma colocação que era a seguinte, como você falou, e se eu não for transferido, eu vou bater no cartão lá na Copasa. A gente fez o seguinte alerta, é mais fácil você defender o seu emprego dentro da Copasa do que fora dela. É mais fácil você defender a sua volta para casa, ou uma transferência para um local mais próximo, ou seja lá o que for, para aliviar esse seu sofrimento momentâneo dentro da Copasa do que fora dela. Então, cuidado, gente, com questões de informações e vamos ser responsáveis com o que a gente fala para os outros e para nós mesmos nesse tema tão delicado, doutor. Vou começar pelo final da fala do Lucas, né? Não existe solução fácil para a questão dos leituristas. Não existe solução fácil. A gente é obrigado, né? E isso eu não tenho a menor vergonha de falar, a solução deles exige um trabalho muito grande, porque de fato, a atividade está se encerrando. E eu não vou enfrentar o tema 1022 com o encerramento de uma atividade, um fato que está acontecendo depois do tema 1022. Quando a gente fala que é muito melhor o trabalhador tentar uma melhor localização trabalhando do que vou deixar de ir, a pessoa que não comparecer por 29 dias
Não é que vai, não, mas ela pode ser demitida por justa causa. E vocês não sabem o que é reverter uma justa causa. Vocês não sabem o que é reverter uma justa causa. Ainda mais, de novo, vou repetir essa palavra muitas vezes aqui, findou-se a hipossuficiência do trabalhador. Ele está no mesmo nível de interpretação jurídica que o empregado, que o patrão. E não tenham dúvidas que o patrão tem mais recursos para poder fazer a vontade dele. Não tenham dúvidas. Esta ação judicial, e a Copasa se esmera muito nisso, né, vem sendo uma briga de gato e rato. O Lucas teve o prazer de me acompanhar em 2 audiências já. Nós nos preparamos para uma audiência, eu vou no nosso grupo, e eu falo, não entrem no processo, não entrem no processo, não entrem no processo, porque o computador vê se acessa ao processo, ainda mais de última hora, pode ser uma petição de uma das partes. A juíza simplesmente remarcou a audiência, faltando 15 minutos para começar. Faltando 15 minutos para começar. De outra feita, foram 6 segundos aquela audiência, você que marcou, né? Foram 6 segundos. 6 segundos, a juíza entendeu que nós desistimos do processo. O que eu podia fazer? Eu podia entrar com recurso, né, com recurso ordinário, questionar o ato da juíza e estancar esse processo por 1 ano. Era tudo que a Copasa queria. Então a gente faz uma briga de gato e rato nesse processo. A gente faz essa briga de gato e rato. A gente pensa muito esse processo. A gente vislumbra muitas possibilidades desse processo. Ontem, como eu falei para vocês, nós redistribuímos esse processo, então esse processo existia em 2 varas. Como ele foi distribuído na 4ª vara, eu desisti da 4ª vara, porque a competência originária foi da primeira distribuição, que é a 47ª. Eu estou aguardando a audiência da 47ª vara, que o processo foi extinto na 4ª vara. Para surpresa de 1 milhão de pessoas, a juíza da vara que tinha desistido do processo, que tinha renunciado à competência dela, determinou a suspensão das emissões. E eu não pude aceitar, porque ela não era competente para estar tomando aquela decisão naquele momento. Aí eu estava em bom despacho, quando fazer a audiência, o doutor Inácio Silva teve que correr na secretaria e convencer a juíza que ela não era mais competente na ação. Então ontem nós tínhamos uma ação que nos era favorável, com despacho de encaminhamento do Ministério Público, eu não pude aceitar. Porque eu sei que a Copasa ia questionar através de um agravo, de um recurso ordinário, e ia ganhar essa demanda. Ia ganhar essa demanda, tá? Então, não tem solução fácil, é uma ação complicada, o trabalhador tem que colocar na cabeça dele que a atividade não existe mais, e o sindicato procura mitigar. O Lucas fez esse trabalho dele provando que existem localidades mais próximas que ele pode ser aproveitado. Nós sabemos que existem ETAs e ETs que não estão operando aqui em Juatuba, porque não tem funcionário. É esse como a gente tem que fazer. É por isso que eu separo essas 2 discussões, Silvia. Entendi. Desse plus para a pessoa ser transferida, da necessidade urgente que ele tem de permanecer trabalhando. Porque quando a gente fala nisso, e a gente não tem esse quantitativo de quantas pessoas estão dispostas a ficar no local, você está o quê? Você está tirando o foco da sua ação principal. E não é a hora. Não é a hora. Você não tem... Nós só temos uma bala de prata. Se você for dividir para 2 alvos, você vai se dar mal com relação a isso. A pergunta que me foi feita, né, sobre a transferência e designação. Transferência é uma modificação definitiva do status de trabalho. A pessoa está indo para o local de trabalho de forma definitiva. Designação, ela é inerente ao nosso tipo de atividade. É um trabalho essencial, né? E se houver uma necessidade emergencial, o trabalhador tem que ser deslocado. É uma tese que a gente defende, inclusive, que quem é contratado aqui não é contratado para a Copasa de Belo Horizonte, a Copasa de Ibirité, a Copasa de Monte Azul, a Copasa de qualquer lugar. Né? Ele tem essa possibilidade de fazer essa flexibilidade. Então, no caso da designação, como a gente trata como sendo uma questão emergencial, se a pessoa não aceita, ela pode ser demitida automaticamente. Tudo isso em tese, então não estou falando que a Copasa faz isso não, mas ela pode demitir automaticamente. Porque o trabalhador recusou a execução de uma atividade essencial que a empresa designou a ele. Ah, mas você leiturista de leitura não é essencial.
mas ele não vai lá trabalhar como leiturista. Ele não vai lá trabalhar como leiturista. Então, atenção com relação a essas duas perspectivas. Só que a Copasa comete o mesmo equívoco com esses dois trabalhadores. Ela manda o trabalhador para determinadas localidades, algumas até 900 km de distância, e paga um mês. Um mês de hospedagem para essa pessoa. O leiturista não tem um salário diferenciado dentro dessa empresa. Não tem. Teve outra que pediu a gente para comprar barraca para acampar na porta da Copasa, porque ele não tem como sobreviver. E você arrumar um aluguel numa cidade do porte, por exemplo, né, vou exemplificar aqui, São Sebastião do Paraíso, o custo de vida é altíssimo. É altíssimo. Isso ela faz o quê? Ela faz com que o trabalhador force uma demissão. Voltando àquela velha lógica do tema 1022 do PAD. Né? Ela força essa demissão. Então a gente tenta suportar essas ações dos leituristas, e a gente é muito claro com relação a isso, porque a preocupação nossa hoje é arrumar local de trabalho para esse trabalhador o mais próximo da localidade dele. Não podemos nos enganar que ele não vai ficar, a grande maioria não vai ficar no local de origem dele. Não vai ficar. E qualquer um que pensar diferente, e já tivemos outros advogados que entraram com ações individuais com esse pedido, que foi indeferido. Que foi indeferido. E a gente fica sabendo que as próprias pessoas contam pra gente, né? De novo, a pessoa aceita a transferência, a designação, ela vai ter que passar essa raiva, esse descontentamento, esse mal-estar de estar sendo jogado, que o trabalho está sendo jogado para essas localidades, e contar que a gente consiga estancar essas transferências, ou que a gente traga esse trabalho para mais próximo do local de origem dele. Provavelmente, 90% dos casos, não vai ser no local que ele trabalhava. A Copasa vai utilizar isso. E eu não posso ficar me enganando. Foi o que o Lucas disse, né? Se eu entrar na internet lá e perguntar justificativa jurídica para o Lucas ser azul, eu vou encontrar lá. Cruzeirense. Se eu colocar justificativa jurídica para eu não poder ser transferido, eu vou encontrar lá. Só que eu não estou brigando por um plus para transferência. A briga nossa é para manter o emprego desse trabalhador e trazer ele de volta para a localidade dele. Se algum trabalhador quiser fazer esse pedido, os 25% que a gente estava falando, que ele faça em ação individual. Eu não vou comprometer uma ação coletiva que tem foco, tem objeto claro e certo, para medidas paliativas dentro de um processo que é muito grande. E nós falamos muito isso no grupo. Olha, todas as pessoas têm toda a liberdade para entrar com ações individuais. Não vai nos atrapalhar com essa ação coletiva. Não vai nos atrapalhar. Nós não temos perna para entrar com ação coletiva para todo mundo. E o sindicato não vai ser irresponsável e assumir o que ele não tem como... Não tem como tem, né? Mas não tem material humano para fazer isso. Perna para entrar com ação individual para todo mundo, né? Sim. No caso, né? Sim. Doutor, se eu entendi bem aqui, a estratégia de não questionar os 25% é porque a gente tem um foco, né? Como que a gente questiona os 25% e no mesmo momento também estamos questionando a transferência? Acaba sendo incoerente, né? Ou seja, você questiona um ou outro. Talvez depois, né? Não sei. Doutor, só para talvez uma reflexão aqui, você pode me questionar, você pode me corrigir se eu estiver errado, viu? Trabalhador, muitas vezes eu chego na base, eu tô um pouco rouco, mas é porque eu tô usando muita voz, viu, gente? O trabalhador me questiona na base e fala bem assim, ó. Ah, mas o sindicato tem que brigar aí porque não pode ser a favor dessas transferências que a Copasa tá fazendo, não. Aí eu falo pro trabalhador que o sindicato não está questionando a transferência. A distância dela, nós fizemos o trabalho, né, Lucas? Sim, Você conseguiu ver lá sim. que tem muitos trabalhadores que podem ficar mais perto. Sim. Inclusive a Glenda, na reunião de negociação, ela concordou que eles não observaram esse detalhe. Sim. Então dá pra gente questionar a distância. Aí eu falo com o trabalhador o seguinte, ó, pensa pra você ver, você tá aqui na cidade de, por exemplo, Salinas, aqui na minha cidade. Se aqui perder a concessão, vocês vão pedir pro sindicato lutar para vocês serem transferidos ou demitidos. Então, assim, essa é a reflexão que quem tem que ter, né? O cargo de leitura, a especialidade de leitura está acabando e o sindicato não pode ir contra as transferências, mas sim tentar
fazer com que a empresa observe uma menor distância para esse trabalhador aí. Porque uma coisa é você ser transferido para daqui 20 quilômetros, 30, 40, ou o que dá. A outra coisa é pegar Joãozinho lá de Extrema, por exemplo, levar para Salinas e pegar um companheiro lá de Itaiobreso e levar lá para São Sebastião do Paraíso, por exemplo. Então, por que não colocar eles mais próximos, né? Então, eu estou certo nessa observação minha? Absolutamente correto. A gente não pode lutar contra uma nova realidade. A gente tem que adequar o trabalho da gente para que essa nova realidade seja menos danosa para o trabalhador. Menos danosa para o trabalhador. A gente não vai vender ilusão para ninguém aqui. Não vai vender ilusão. De novo, né? Nosso grupo tem as coisas mais... Eu até às vezes me poupo, né, de responder, e respondo no privado, porque as pessoas às vezes fazem esse tipo de confusão. Há a possibilidade de trazer essas pessoas mais próximas. Mas já foi feito esse estudo. Agora a briga nossa, para esta briga ser exitosa, tem que partir do princípio inalienável que o trabalhador está trabalhando. Está trabalhando. Mesmo que saia uma sentença favorável, o trabalhador que foi demitido, ele vai ter que entrar com uma outra ação para discutir essa sentença favorável nossa, que a gente acredita que virá. Demitido não pode ser transferido, né? Como Sim. a gente fala, né? Agora mesmo. o Eduardo pegou em 2 ganchos aqui, o senhor também. Esse trabalho que nós fizemos aqui no Sindaco é um trabalho científico. A gente utilizou, não vou entrar em detalhes técnicos sobre isso, isso é matemático, mas a gente não vai entrar muito em esmiuçar como é que foi feito o trabalho, só que a gente conseguiu, entre os 56, melhorar a condição de 53. E conseguiu reduzir significativamente as distâncias para uma série de parâmetros, inclusive desenhamos o fluxograma, fizemos um trabalho muito sério sobre isso, né? E está provado lá, matematicamente comprovado, que a Copasa tinha como fazer isso de um outro jeito, de um jeito melhor para o trabalhador. Outro ponto, Eduardo, e que também se a gente fala com essa nova realidade, que o sindicato, inclusive, tem denunciado como essa terceirização foi feita, porque foi feita em 2022 para encerrar em 2025. Um consórcio Minas Apuração de mais de 60 milhões de reais. E que, na verdade, o que a gente alega são 3 pontos. Eduardo, pensa bem isso. A expertise do leiturista, ela é essencial na sua produtividade. Então não adianta colocar trabalhador terceirizado ganhando menos que um salário mínimo para ser produtivo, que ele não vai ser. Sabe qual é o principal fator de produtividade do leiturista? O quanto ele conhece da rota. O segundo fator é o quanto ele está satisfeito e bem remunerado. Nós já escrevemos, já fizemos muita coisa sobre isso. E só para lembrar a Copasa, né, Eduardo? Em 2025 esse contrato vence. Esse contrato da Minas Apuração vence, né? O que a gente viu agora foi um fracasso com relação aos trabalhadores terceirizados que clamam, inclusive, por paralisações. Teve um que até te procurou, né, Eduardo? Um dia desse um comentário. Eles querem representação, né? Não tem sindicato, enfim, assim. Foi bom você abordar esse tema aí, né? Que é uma questão bem assim, polêmica. Bem polêmica mesmo. Você vê aí, teve aí a paralisação dos leituristas aqui na porta da Copasa. E aí o pessoal pediu a representação. O senhor sabe, né, doutor, que a gente não representa eles, não é porque a gente não quer, mas porque infelizmente eles têm um sindicato deles, né, já próprio. Eles não sabem qual, mas tem. Então eu até queria representar esse trabalhador, porque se a gente pede os mesmos direitos e salário, a Copasa não vai ter nada que a motive terceirizar esse serviço. Fizemos audiência pública, enfim, mas são assuntos para outros desdobramentos, é claro. Mas aproveitar que a gente está num assunto polêmico, doutor, e mudando, já encerramos o caso, né? As terceirizações, leitura e tal. Nós temos aí, que talvez seja tão quanto polêmico quanto esse, aquele assunto das escalas, né? Nossa. Escala de trabalho, escala de plantão, escala de operador de ET. E nós temos também um grupo dos operadores de ETA e ET. Nós tivemos aí negociações com a empresa ofereceu uma proposta para o operador, depois a gente rejeitou, a empresa ofereceu outra proposta, enfim. As propostas que a Copasa fez, nenhuma agradou o operador. E eles estão no direito deles de rejeitar a proposta. Por outro lado, o Sindago aqui afirma que a Copasa não pode implantar uma escala sem a aprovação dos trabalhadores. A gente consegue sustentar essa afirmação? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é o seguinte: se a Copasa implantar essa nova escala de revezamento,
Sindágua vai entrar com uma ação? Se vai entrar com uma ação, o que o trabalhador tem que mandar para o sindicato? Responde essas aí, que aí depois o Lucas e a Silva me ajudam com os desdobramentos dessas perguntas. Eu vou tentar ser um pouco mais amplo, Eduardo, para tentar explicar a razão de a gente estar chegando até essa questão das escalas, né? Primeiro foi isso que a gente aconteceu, a gente está sabendo. A Copasa tenta impor, né? Ela quer negociar com a parede, só vale a fala dela, só vale a vontade dela. Ela tenta impor ao trabalhador uma jornada de túnel ininterrupto, né? E essa jornada, ela não atende o trabalhador. E quando o sindicato não aceita essa jornada, ela começa a pipocar essa jornada, essas escalas em várias localidades. E para nossa sorte, e para azar do trabalhador, ela começou lá em Patos de Minas, foi ainda na época da briga pela concessão. Um trabalhador conversou com a gente lá, nós fizemos o recorte do Ministério Público, né? E, para surpresa zero, o Ministério Público sempre eficiente, sempre diligente com a gente, sempre nos atendendo muito bem, né? Provocado. Eles fizeram um trabalho lá excepcional. Ele descobriu 236 jornadas de trabalho. Que quantas? 236 jornadas de trabalho. Num período de 2 anos, uma compensação. Uma compensação. Isso está documentado. O sindicato deu o suporte que podia ter dado, tá? Fizeram anexação de todo o histórico da nossa tentativa de negociar. O sindicato nunca se quedou a negociar, mas também não vai entregar direito do trabalhador a troco de nada, nem a troco de qualquer coisa, né? A gente não transaciona sobre o direito do trabalhador. Então, o que vem acontecendo? Vamos separar, então. Nós temos negociação que, por intransigência da Copasa, e essa escala, senhores e senhoras, ela não é só para operacional. Eu falo sempre isso. Essa escala visa ser implantado para toda a Copasa, para toda a área da Copasa. Hoje afeta o operacional. Por que ela não coloca lá que é para trabalhar do dieta e et? Por que ela não coloca? Ela vai criar um turno de rodízio dentro dessa empresa para ter atendimento diuturnamente e dispondo todo o trabalhador. Dispondo todo o trabalhador e o horário do trabalhador, atividade de segunda a segunda. De segunda a segunda. Não que se for operacional só operador de dieta, não é. Não é. Eu não me canso de falar isso. Não é. Então, essa negociação, enquanto não houver uma negociação, não vai poder avançar. Enquanto for só a vontade da Copasa, não vai avançar. E nós temos agora, né, a diligência e a ajuda do Ministério Público do Trabalho nessa demanda. Nós temos essa ajuda. Essas escalas, né, isso é uma preocupação que a gente está tendo agora, que a gente vem recebendo dos trabalhadores de algumas localidades. A Copasa envia um documento informando esse trabalhador que a partir de determinado tempo, a jornada dele está sendo alterada. Ela tenta, olha a imaginação e criatividade do ser humano, né? Ela tenta colocar como se estivesse fazendo acordos individuais com os trabalhadores. O que ela faz é isso. Todo trabalhador que receber essa escala, de novo, é meio piega não estar falando uma coisa dessa, de não mandar para o enfrentamento direto, né? Assina e coloca debaixo sob ressalva e manda para o sindicato. O sindicato está procurando essas soluções. E a gente tem um apoio que eu entendo eficaz para fazer esses questionamentos. Ela não pôde fazer através de acordo, está fazendo por imposição de vontade. A gente tem como discordar, a gente tem essa... Doutor, por que a melhor orientação é assinar e não deixar de assinar? Eu vejo o seguinte, se você não assinar, eles recolhem o documento. Eu não tenho o documento aqui. Aí é preguiça do advogado velho. Se eu tiver um documento aqui, eu posso questionar. É igual eu vou receber uma punição. Eu não conheço o trabalhador para não assinar. Assina e manda o comprovante que você foi punido. Se eu tiver entrar aqui e pedir esse documento, apresentar esse documento, eu perco 2, 3 meses. É o que eu estou pedindo, está perdendo.
Nós estamos pedindo agora para a Copasa a relação dos demitidos, voltando ao tema 1022, e a relação dos funcionários contratados, contrato amplo e sem concurso. Ela está postergando. Doutor, Posterga para nós e posterga para os engenheiros também. Eu conversei com a doutora Lorena, que tem essa mesma dificuldade. por favor, me corrija se eu estiver errado. O que eu falo para o trabalhador? Eu falo para o trabalhador, assim, lógico, a gente tem orientação para assinar e tal, até porque aquele documento que eu vi não é um acordo entre as partes. A Copasa, ela está simplesmente comunicando ao trabalhador que a escala vai ser alterada. Ponto. Eu estou sendo comunicado. Eu não estou fazendo um acordo com a empresa. Ah, mas esse comunicado está falando qual a escala que vai ser, está falando também da minha indenização e tal. Trabalhador, a Copasa não está negociando com você. Ela está te informando que essa escala vai ser alterada. Então, assim, por isso que a gente orienta o trabalhador a assinar, para a gente ter esse documento. E também esse documento colocar a ressalva, que a gente é contra. É isso mesmo? Exatamente. Um outro motivo é para amanhã a Copasa não... Ela está de posse desse documento, a gente não está. Ela faz uma escala e manda o trabalhador assinar concordando. Tá? Essa preocupação a gente tem que ter. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente, ninguém nasce com esse na testa. Não sou obrigado a acreditar que vai acontecer desse documento daqui a 2, 3 dias. Não sou obrigado a reconhecer, a ter esse tipo de informação. Então, se alguém puder ser aconselhado, assina, sob ressalva, que ninguém está concordando com nada que está escrito ali, nem com a indenização, que num primeiro momento pode ser, né, a menina dos olhos de muitas pessoas que se preocupam com a questão financeira, né? E mande para a gente. Mande para a gente. Nós estamos recebendo alguns documentos já, nós vamos tomar as posturas necessárias. As primeiras escalas já estão no Ministério Público. Chegaram semana passada, já estão no Ministério Público. E a gente vai tentar alinhar com o Ministério Público agora na próxima quinta-feira sobre qual é a nossa participação nesse processo e qual é a participação do Ministério Público nesse processo. Tá, então um detalhe, então é ter paciência, né, doutor? Não existe mais fazer direito sem paciência. Não existe mais. Antigamente, Eduardo, eu sou bem mais velho que vocês, era muito fácil você fazer... Muito mais, pelo amor de Deus, velho. Esses questionamentos, eles eram recepcionados com muito mais calor. Com muito mais calor. Hoje em dia a gente sofre, cara. Hoje a gente passa por essas pendengas, por essas vai e volta, essas idas e vindas. É do jogo. É do jogo. A gente tem que reaprender a fazer direito, reaprender a trabalhar direito. Tá? Dói. Não é a dor do crescimento. Ô, doutor Oswaldo, eu perguntar para o senhor, eu e outro companheiro aqui do sindicato, nós discutimos com o senhor um assunto que chegou uma demanda para nós, do trabalhador que a ETA funcionava durante o dia e a noite. Aí a empresa tirou o funcionamento da noite e passou só a funcionar durante o dia. Trabalha 2, folga 2 e tal. E o trabalhador nos questionou o que eles poderiam fazer, porque eles tiveram prejuízo, né? Quem trabalha à noite recebe lá o horário lá, adicional e tal. Eles tiveram esse prejuízo, né? Existe alguma coisa que eles possam fazer ou a empresa está no direito dela de deixar funcionar à noite ou durante o dia, ou ela pode escolher durante o dia, enfim? A administração da empresa é o poder de gerenciamento dela, tá? Sim. A alteração unilateral do contrato já é alvo de matéria judicial e discussão no Ministério Público. Porque a unidade lá, a ETA, o ETA, me parece, fica só, mas... A gente discutir um caso isolado é complicado, porque cada ETA trabalha de um jeito diferente. Umas são automatizadas, outras não. Um trabalhador quer essa alteração de jornada, outros não. Então, se discutir um caso, fica complicado. Eu vou até ter em consideração sem eu ter conhecimento do que está acontecendo de fato. Vou pegar esse caso e vou te dar essa resposta para você socializar depois com quem te questionou. Até porque, Silvio, eu acho que, assim, por mais que talvez o Dr. Oswaldo não tenha a resposta para essa pergunta, mas vem aqui uma curiosidade para nós e serve como aprendizado para todo mundo. O Lucas lê bastante essa questão de norma da SAI, da ANA, né, Lucas, contratos. Sim. E eu acompanho muito também dentro da condição de tempo que eu tenho. Eu peguei uma demanda de um trabalhador, não vou citar a cidade aqui, é claro, onde o encarregado estava pegando esse trabalhador
da ETA no final de semana, da ET no final de semana, e colocando para fazer serviço de rua, né? Aí eu peguei e fui ler o contrato, e fui ler também as normas da SAI, e eu consegui detectar que aquela ET, naquela vazão, ela tinha que estar operando 24 horas, e todos os dias tinha que ter um operador. Então, de fato, essa não é uma resposta para o nosso jurídico, né? A pergunta, ela é interessante, mas não é o nosso jurídico que vai dar essa resposta. Eu aconselho depois você pegar a situação particular dessa cidade, né, em específica, estude o contrato, né, a questão da norma da SAI também, e ver se a Copasa está falhando. Porque se tiver, aí nós vamos ter que orientar o município a entrar com a manifestação do Ministério Público. A Copasa está deixando de cumprir algum termo contratual, coisa desse tipo. Até porque se a gente defende a Copasa como uma empresa pública, nós também temos que defender quem é o usuário desse serviço, que é o cliente. É isso, Lucas? É isso. Eu estou te acompanhando, inclusive, fazendo um trabalho aí com relação a essa questão das ETs também, né? Você tem feito um trabalho de visita em loco disso, provocado e tudo mais, porque muitas vezes, gente, a falha é imensa da Copasa, né, Eduardo? Com colocar gente para trabalhar nesses lugares, né? E assim, é uma questão bastante polêmica, né? Por quê? Porque o trabalhador quer trabalhar direito, Exato. mas ele não pode trabalhar por dois, até porque ele não é dois. Então a Copasa precisa de fazer uma observância nisso. Só um breve detalhe, Eduardo. Por exemplo, nesse caso de Patos de Minas, que a gente fez uma visitação na ETA, na ET, na época daquela no polêmica e Quebec. tudo mais, Quebec, saudoso bairro Quebec, que tinha uma questão localizada pelo fato do Rio ser federal e ter umas legislações específicas. E uma coisa que eu aprendi lá que eu não É, sabia. é interessante, né? Porque cada caso é um caso. caso. E nós tratamos de quase 700 casos aqui, se tratando dessas questões mais adentradas de município, né? Uhum. Entendi. Tem alguma pergunta polêmica, Silvinha? Tem a respeito da PL. Não, para tudo então. Para tudo. PL e da Vai insalubridade. perguntar sobre PL, Silvinha. PL. O que você quer saber sobre PL, Silvinha? Ô, doutor Oswaldo, eu quero saber, porque já é sabido por todos nós que algumas entidades recebem diferenciados da nossa PL, né, do base do SINDAG. E eu gostaria de saber o que se está sendo feito por parte do jurídico do SINDAG, está tomando alguma atitude em relação a isso, para nós sermos ressarcidos desse prejuízo da PL. Doutor, eu posso completar a pergunta dela? Eu fico coçando aqui. Eu tô quase igual o Lucas, você acredita? Porque Lucas, o pessoal que está aqui assistindo a gente, não conhece o Lucas por trás dos bastidores. Esse rapaz aqui não deixa ninguém conversar, não. Ele conversa pra caramba, sabe? Aí hoje aqui eu fico igual o Lucas aqui, doido pra conversar um pouquinho também, sabe? Ó, vamos lá. Defendido. Defendido. Não, pode fazer sua defesa. Não. No momento oportuno que a gente de resposta. Depois, então vamos lá. Se Doutor, for só responder, tá bom, não pode dar cadeirada. não bater cadeirada aqui não. Não, mas vamos lá. É claro que não vou fazer uma pergunta, né? Eu vou fazer uma contextualização aqui para o pessoal entender, né? Porque a gente entende quando a gente fala da PL, né? E às vezes o pessoal não entende como a gente entende. Eles não têm culpa, não. Eles não têm culpa disso, não. Então vamos lá. Nós tínhamos uma PL tinha um acordo com o Sindágua, Senge e Sainge, onde todo aquele montante ele era dividido de forma linear. Ou seja, pegava ali X milhões, esses X milhões dividia pelo número de trabalhador, seja ele servente, gerente, superintendente. Recebia o mesmo valor. X, não é isso? Isso. Aí depois da reforma trabalhista, Temer, depois da reforma trabalhista, e aí a Copasa começou a fazer alguns acordos diferentes com os outros sindicatos, e a Copasa foi lá e fez um acordo separado, primeiro com o SAINT, que é o sindicato administrador, e num outro ano fez com o SENGE também, pagando uma PL de forma diferenciada para essa categoria. Eu, na minha avaliação, eu acho que a Copasa pode fazer isso. Pode fazer quantos acordos quiser de forma separada. Avaliação minha. Mas também, na minha avaliação, eu acho que é aquela questão, né? O seu direito termina quando começa o meu. Ela não pode fazer um acordo de onde ela tira do meu para pagar eles. Ou seja, mexendo com o nosso montante. Onde a gente não teve nenhum acordo, nenhuma concordância de tirar da parte dos trabalhadores vinculados ao Sindaco para pagar para eles. Então, essa que é a discussão da nossa ação da PL. Copasa fez um acordo, ok, está pagando,
Mas está tirando de onde? Nos cálculos que a gente fez, e eu já fiz esses cálculos várias vezes, você também fez, Lucas? Também Sim. fez, né? Sim. Então, assim, a gente já fez vários cálculos com relação a essa da PL. Eu não vou conseguir lembrar de cor aqui, porque eu não imaginava que o Silvinho ia trazer essa pergunta para cá, para esse podcast, porque eu achava que já tinha, estava consensado entre nós. Mas nos cálculos que a gente fez, parece que está faltando aproximadamente 20 milhões. 9 milhões. Quanto? 29 milhões. 29 milhões, tá vendo? Para mim é uma novidade, né? Então eu acho que está faltando mais ou menos 20 milhões, ou seja, a Copar anunciou no balanço anual um valor X e depois distribuiu como montante um valor Y. E desse valor Y que foi distribuído, ainda ela tirou parte da gente, na minha avaliação, para completar a PL dos engenheiros, dos administradores, enfim, não estou falando que engenheiro não merece uma PL maior. Eu acho que merece sim, merece ganhar 100 mil reais de PL, mas não tirando da gente. O administrador merece sim, mas não tirando da gente. Eu fiz hoje aqui um vídeo, eu estava vindo de Corinto para cá, onde eu falei que quando o trabalhador erra, ele é punido. Mas quando o gerente erra, ele recebe um alto salário, recebe um bônus, recebe uma PL gorda, e depois ele vai lá e coloca a culpa no trabalhador. Esse trabalhador que leva a culpa pela falta de investimento, pela falta de trabalhador, no final ele ainda é arrancado parte da PL dele. Então, assim, só para contextualizar, por que a gente questiona essa ação da PL, e agora passando a pergunta da Silvia, e aí, doutor? Nós vamos entrar com essa ação ou já entramos? Então, vamos tentar, de novo, né, contextualizar. Tá? Essa ação, o montante dela é significativo. Nós estamos falando aqui de uma ação de 29 milhões de reais. Então, a gente conversou com a diretoria, tá? E houve por bem contratar um perito vinculado ao UFMG para dar segurança de cálculo para a gente. Por quê? Porque se a gente perde uma ação dessa, a sucumbência que a gente vai ter que arcar com ela é sobre 29 milhões de reais. Nossa. Quebrou o sindicato. Pois é. Por isso a cautela, né? É extrema cautela. E para gravar, quando o cálculo ficou pronto, aconteceu o tema das 22, que não são só as ações, como eu costumo dizer. Além da enormidade de ações, tem embargos, agravos, impugnações, recursos ordinários, recursos extraordinários. Então a gente teve, sim, que dar um stand-by nessa ação. Essa ação está pronta. Está pronta, está passando pela última revisão hoje com o Wagner Xavier, que está assessorando a gente nessa ação. E a expectativa nossa é de essa semana estar distribuída. Com toda a segurança, com todo o balizamento que está nos dado pelo nosso perito, que é o mesmo perito que trabalhou nas outras ações, nas outras ações, com a linha argumentativa muito próxima. O que a Copasa faz agora? Ela reitera o procedimento que ela foi obrigada a pagar para a gente há 1 ano e meio atrás. Ela nem esperou a justiça esquecer dessa situação, dessa forma de procedimento dela corriqueiro, de subtrair os valores. O Eduardo tem razão. Não mudou a alteração nenhuma no nosso acordo coletivo, não. Quem leu o nosso acordo coletivo lá, eles propuseram um acordo. Se não houvesse o acordo, manteria a PL linear. Uhum. A PL linear é o mesmo valor para todo trabalhador. Né? Dos quase 90 milhões, tudo dividido em parcelas isonômicas para todo trabalhador. Se ela quiser melhor avaliar, melhor remunerar determinado grupo de trabalhadores, que ela pague como bônus. Que ela pague de forma que ela quiser. Que ela pague imposto de renda sobre esse valor. Mas não tire onde é que não tem imposto de renda para justificar o aumento dos pagamentos. Eu sou favorável mesmo. Acho que todo trabalhador, independente do cargo que ele tenha, ele tem que ser bem remunerado. Mas isso não pode ser em detrimento de uma outra classe. De uma outra classe, tá? Então, para deixar bem claro para vocês, esta ação a gente não fez com nenhum tipo de assodamento. Nós nos cercamos do que existe de melhor hoje em dia de perícia técnica. Ele foi, da mesma forma comigo, ele foi exaustivamente sabatinado pela gente no curso dessas perícias, do curso dessas avaliações dele, tá? Ele está entregando para a gente já como uma forma de perícia, entregou como uma forma de perícia, só que a gente tinha que ter prioridade, né? É o tamanho da perna do jurídico. As ações chegaram, e as ações de reintegração a gente entendeu que eram mais urgentes. Se discute a PL e se discute um trabalhador que está demitido. Qual que tem prioridade? A gente deu prioridade a esse trabalhador. Parece que colocamos em dia essas ações.
A gente forçou a Copasa a suspender as emissões por causa do período eleitoral, então vai nos dar nos deu, né, esse respiro maior, essa não está pronta. Né? Doutor, em falando, Silvinha chegou a respirar ali, eu já ia mudar de tema. Você quer fazer uma pergunta? Eu quero dizer, doutor Oswaldo, que bom que o senhor trouxe essas notícias. Os trabalhadores, nós trabalhadores, né, ficamos bastante ansiosos em saber, em ter uma notícia. O pessoal, os trabalhadores perguntam como é que tá, que não sei o quê. E o senhor gentilmente nos trouxe esse esclarecimento. Muito bom, muito obrigada. Viu? E é importante você falar disso também, sabe por quê, Silvio? Porque mostra que o sindicato não dorme no ponto, né? Isso. Trabalhador sempre recebe o seu salário no contra-cheque, recebe a sua PL e tal, mas o sindicato sempre fiscaliza para ver se de fato o trabalhador está recebendo aquilo que é de direito. Agora, a gente tem que ter cautela. Eu achava que era 20, doutor. Aí o doutor veio com a novidade aqui que o perito está falando que é 29. Uma sucumbência sobre 29 milhões, se a gente pegar como base a última ação da PL, 15%, nós estamos falando aí de quanto? De 1 milhão, 15% de 20 milhões. Eu estou igualzinho na matemática. Eu falo de 3 2,9 milhões. milhões. 3 tá falando- Eu milhões. estou igualzinho na matemática. Aí você vai lá e fala que eu sou matemática. 4 milhões e meio mais ou menos, né, de sucumbência, né? 4 milhões e 300, mais ou menos 4 milhões e 350 de sucumbência. Então, assim, quebraria o sindicato, né? Sim. Nós não estamos falando que nós não vamos entrar com uma ação simplesmente porque tem risco do sindicato pagar a sucumbência. Pelo amor de Deus. O que nós estamos falando? Nós estamos tendo cautela, contratando um perito, que esse perito também vai ser lá na ação, que também vai ter, né, doutor? Vai. Mas contratando de forma antecipada para nos dar, sustentação de que a nossa ação realmente ela tem grande relevância. Então é isso. Doutor, agora partindo para um outro ponto, isso aí para nós estar bem claro, né, Silvinha? Isso, está bem Você claro. estava Ponto. Agora não precisa claro, senhor? Tá claro, senhor? Claríssimo. Posso mandar pagar para você? Pode. Então tá. Só lembrando que quando ganhar a ação, esse tempo em decurso da demora da sentença é corrigido, Sim. né? É uma poupança Então, forçada. É uma poupança forçada, é isso mesmo. O trabalhador não está perdendo nada e está protegendo o sindicato. E se o sindicato é a ferramenta do trabalhador, a gente não pode correr o risco de quebrar essa ferramenta para ter outras, para deixar de fazer outras demandas também, né? Exatamente. Tem que ter Exatamente. cautela mesmo, né? Doutor, então falando em cautela, eu estou rodando aí algumas unidades da ET e da Copasa, né? ET, ETA, e vou rodar um monte, entendeu? Copasa deixando eu entrar ou não, tem muitos locais que a gente filma de fora, não tem problema não. Eu filmei um que não tinha nem portão, né? Então, quanto mais a Copasa ela dificultar o meu acesso, mais vontade eu vou ter de ir nas unidades onde está pior. Então, fique um recado para a empresa aí. Porque eu estou tendo informação de que a Copasa vai dificultar o meu acesso. Não tem problema não. Eu coloco o carro de som na porta da empresa lá, faço um barulho, coloco a foto de quem está dificultando no jornal também. Isso é muito fácil. É, facílimo. Beleza, então vamos lá. Facílimo. Então, nessas visitas que eu estou indo, tem um trabalhador de uma unidade X, que eu não vou expor o trabalhador, que falou comigo assim, ele me ligou 10 horas, ele vai saber quem é, esse sem vergonha, entendeu? Ele me ligou, doutor, dia domingo, 10 horas da noite, 22 horas, sério mesmo. Falou, Eduardo, o perito da Copasa veio aqui, o médico do trabalho, e falou que essa unidade nossa aqui, com tanto de coisa que tem aqui, né? A questão insalubre, periculosa, quadro de comando, o ambiente e tal, nós tínhamos que receber a periculosidade. Aí eu falei, amigo, hoje é domingo. Não, mas você falou que você trabalha 24 horas, me pegou, sabe? Então tô te ligando agora. Aí falou assim, o sindicato vai entrar com uma ação para pleitear essa periculosidade. Então, vai primeiro essa pergunta, né? Se eu falar sobre como que tá as ações sobre as insalubridades, da ETA e ET, e comenta também se de fato tem como a gente comprovar que o ambiente da ET ele é periculoso, porque insalubre a gente sabe que é, né? Tem como comprovar que é periculoso? E a terceira pergunta, se é periculoso, o que a gente faz para entrar com essas ações? Vamos lá. Primeiro que essa insalubridade da ETA, né, é uma coisa recente. É uma coisa que surgiu de uma alteração geral do entendimento da Justiça do Trabalho, né? Uma das primeiras ações no sul de Minas, aqui agora, na região de Itajubá. E a gente tem pipocado essas ações no estado todo, com certo sucesso. Com certo sucesso. Qual que é o dificultador dessa ação? É que o trabalhador tem que entender que essa ação é individual. Não é coletiva. Não é coletiva. Essa ação atende a cada um do trabalhador e apenas é feita para aquele trabalhador individualmente.
Com relação a se vai ser insalubridade ou vai ser periculosidade, depende do local de trabalho dele. Isso aí vale para ETA e ET. Para ETA e ET. E vale inclusive para onde não é ETA e não é ET. Igual nós temos um caso, que eu não vou citar o local, que está sendo distribuído agora também essa ação, que as pessoas trabalham no almoxerifado com um quadro de comando lá que é maior que essa sala. Você tá. Maior que essa sala. Então a nossa perita teve lá para avaliação prévia, ela se assustou. Ela se assustou. O ambiente lá é energizado. Pode causar risco para qualquer trabalhador que estiver transitando naquela localidade, naquele local. Doutor, o trabalhador muitas vezes ele tem medo de entrar com ação individual e fica esperando que o sindicato entre com ação coletiva. Porque às vezes ele não quer expor, né, a sua matrícula, o seu nome, porque acha que vai ter retaliação. Eu até hoje, eu falo mal pra caramba da direção da Copasa, não da Copasa. Mas até hoje, eu nunca vi ninguém sendo perseguido porque entrou com uma ação contra a empresa, né? Eu não posso falar disso da empresa porque realmente eu nunca vi. Pergunta do trabalhador. Para entrar com essa ação, eu de fato tenho que entrar com meu nome e CPF? Nome e CPF. São ações individuais, perícias individuais, caso a caso. Nós fizemos uma reunião num sábado, né, com os operadores. Tinham quase 300 pessoas nessa reunião. 4 pessoas mandaram documento pra gente. Que é uma coisa que é meio que absurdo. Bom, E isso que nós temos um diretor aqui que ele procurou cidade por cidade para ter essas informações. E as pessoas às vezes depois reclamam. Igual eu tenho um caso, de novo, não posso citar a cidade, né? Que determinado trabalhador não quis entrar com a ação. E agora, depois de quase um ano que o rapaz que entrou lá ganhou a ação, ele quer que a gente entre da noite pro dia. A gente tem uma frequência de distribuição de ação aqui, né? Ah, distribuição de ação eu já mandei. Mandou, mas eu tenho outras ações na frente aqui, eu tenho que aguardar. Então fica sem aviso. Eu gosto até de distribuir, por exemplo, se vier 4 ações na mesma localidade, eu distribuir no mesmo dia, eu vou fazer uma audiência no mesmo dia lá, vou fazer as audiências no mesmo dia. Mas não tem como não ser individual. Não tem como não ser individual. Vai valer. No mesmo local de trabalho, trabalhadores fazem atividades diferentes. Entendi. Fazem atividades diferentes. Isso é apreciado com muito critério, com muito carinho pelas nossas peritas. Então, para finalizar esse ponto, agora eu sei que o Lucas já está coçando ali para entrar em outro tema, né, Lucas? Eu quero dar um recado aqui para o trabalhador. Você que acha que você trabalha numa área insalubre ou periculosa, né, doutor? E quer entrar com uma ação, e segundo o doutor Oswaldo aqui, não é uma ação coletiva, é uma ação individual, procure o sindicato. O nosso sindicato vai te orientar, falar quais são as documentações que tem que enviar para a gente, mas é uma ação individual. Cada caso é um caso, né, doutor? Cada ET é uma ET, cada ETA é uma ETA, e não só ET e ETA, como o doutor Oswaldo falou aqui. É um ambiente que você trabalha. Se acha que está periculoso ou insalubre, procure o sindicato que vai entrar com ação para você. É isso, Lucas? é isso, né? Eu acho que, na verdade, você disse um direito incontestável do trabalhador, que é o de procurar os seus direitos. É o Sim. famoso direito potestativo, né? O direito de ter direitos, né? Então, nessa hora, Eduardo, eu acho que não é nem uma questão de coragem só, não. É uma questão de pensar também em termos de coletividade, né? Porque, às vezes, um trabalhador com uma ação resolve de outros vários naquela mesma situação, né? Naquela mesma circunstância ali. Doutor Oswaldo, eu vou separar aqui para justiça com o sindicato e justiça com os trabalhadores. Uma pergunta para o senhor. Depois a gente fala das outras concessões remanescentes, mas teve 2 concessões em que as discussões delas não estavam na atual gestão do sindicato. Elas vinham de algum tempo atrás, em que inclusive, né, não era dessa gestão sindical discutir essas 2 questões aqui, até porque uma delas, na verdade, tem bastante tempo, que é o caso de Santo Antônio do Amparo, e a outra é um pouco mais recente, que é o caso de Nanuque. Ambas, na verdade, estão em circunstâncias diferentes com relação à perda da concessão, mas o reflexo do trabalhador nessa situação foram consequências desastrosas, digamos assim, nesses casos aqui, para alguns trabalhadores. Eu queria que você respondesse isso, porque mexe vira, né, Eduardo? A gente fala dessas 2 questões aqui, Santo Antônio do Amparo e Nanuque, e a gente quer ouvir do senhor o que o senhor tem a nos dizer sobre a situação com relação a esses trabalhadores, né, que ficaram em situação muito infeliz, alguns deles. Sim. A gente pontua com
e é bom que seja feita essa desassociação das duas realidades, que são bem diversas, né? No caso de Nanuque, o sindicato conseguiu um acordo com a Copasa e apenas 2 trabalhadores que não foram privilegiados para essa transferência, tá? Esses 2 trabalhadores já tiveram a primeira audiência. Como eles não foram transferidos, eles foram demitidos, sem justa causa, e permitiu ao sindicato, com mais tranquilidade, entre aspas, obviamente, entrar com essa ação para eles. Esses trabalhadores tiveram audiência em primeira instância, lá na cidade de Nanuque, tá? Foi improcedente. O juiz de lá reconheceu que, uma vez extinta a atividade, a Copasa poderia demitir todos os funcionários, não só aqueles 2, até que os outros que foram transmitidos. Corte isso aí, viu, Igor? Corte isso aí, viu? Pelo amor de Deus. Agora, onde é que reside essa polêmica? Onde é que reside essa polêmica? Primeiro, é no fato de a gente não poder enganar o trabalhador. Não poder enganar o trabalhador. A matéria hoje em dia comporta discussão. As questões de Santo Antônio do Amparo já estão em terceira instância. Já estão em terceira instância. E a Copasa tem bons advogados e tem muito dinheiro para recorrer até onde é que ela quiser. Até onde é que ela quiser. E a gente vê com a tristeza, né? Santo Antônio do Amparo, do lado, falta funcionários em perdões. Falta funcionários em lavras. Mas a Copasa descumpriu até um acordo informal que tinha com o sindicato, que esse trabalho não seria demitido, que seria reaproveitado. E fez o que fez. Então, a gente não pode... Eu estou sendo repetitivo com isso. Eu estou com muito medo de criar uma falsa expectativa no trabalhador. A gente vai reintegrar? Hoje em dia 50% e 50%. Agora que essa demanda vai ser longa, vai exigir muito esforço, tempo, paciência do trabalhador, vai. Sim. Vai. Doutor, Lucas, eu vou perder aqui. Você tem uma memória melhor do que a minha, vai que eu esqueço. Você sabe que meu esporte favorito é estragar a reputação das pessoas, né? Eu adoro isso. E eu tava lá nesse dia. Eu não era presidente do Sindágua. Na época, o presidente era Zé Maria. Por sinal, fez um bom trabalho naquela época lá, sabe? A Copasa não perdeu a concessão, simplesmente venceu e não teve renovação, né? É diferente em tese de perder. E nós estávamos batendo um papo lá com os trabalhadores. E aí o Guilherme Frasson chegou. Guilherme Frasson, viu, gente? Hoje diretor da Copasa, na época ele era superintendente. Ele chegou e a gente estava falando para o trabalhador dessa possibilidade de ser demitido e tal, alertando o trabalhador, igual a gente fez em Nanuque. O Frasson chegou e falou, não, isso aqui não. Isso aqui nós vamos aproveitar todo mundo. Ô, fulano, você quer ir para aquela cidade lá que você pediu para transferência? Né? Eu quero. Você vai para lá, viu? Ô, ciclano, você pediu para ir lá naquela cidade lá, você vai para lá. E foi falando assim para todo mundo. Eu estava lá. Eu tenho foto desse dia, inclusive com o Frasson. Não abraçado, quando não tive foto com diretor nenhum, viu? Tem foto de todos lá e o Frasson estava lá. E ele falou que todos iam ser aproveitados. Ele mentiu. Ele é mentiroso. Porque eu estava lá, Zé Maria estava lá, o Laércio estava lá, o Vagão estava lá e todos esses trabalhadores. E aí no final, a Copasa não aproveitou nenhum. Então ele não conseguiu cumprir com o que ele falou naquele dia. Então hoje, quando eu falo para o trabalhador para desconfiar de tudo que a Copasa fala, é porque de fato a Copasa não tem palavra. Se não estiver escrito, não confie. Por isso que a gente realça a importância do nosso acordo coletivo, doutor. Porque a gente viu aí, né? Copasa cortou o VAVR, né? Copasa mudou o RUV, né? Tudo que não está escrito de forma clara no acordo coletivo, a Copasa tende a cortar. Aí você imagina se a Copasa vai cumprir o que um superintendente falou. E você imagina se ele vai sustentar o que ele falou, o que ele prometeu. Ele perderia o cargo de diretor, que hoje ele está ocupando esse cargo. Então, assim, desculpa, Lucas, ter interrompido, Sim, porque é importante, porque eu estava lá, eu não vi ninguém falando, não, eu não ouvi ninguém falando. Ele prometeu isso, e no final o que aconteceu? Demitiu todos os trabalhadores. Que absurdo, né, Eduardo? Agora, só para fechar essa questão das concessões, lembrando que essa é a última ratio, né? Ou seja, é quando perde a concessão.
O sindicato tem lutado demais para a defesa das concessões. É um assunto que a gente tem preocupado muito. Por quê? Defender a concessão é defender o emprego. E a gente faz isso independente da Copasa, tá? A gente tem as nossas posições aqui jurídicas, técnicas, e de vários aspectos, né? Inclusive, para citar algumas breves aí, né, Eduardo? Que a gente, na verdade, roda muito. Você sempre está em audiência pública defendendo isso, e a gente sempre está analisando tecnicamente isso. Um edital de uma concessão, quando ele está com seus anexos completos, na verdade, né, com todos os seus documentos, eles dão em média 2.000, 2.500 páginas. Mas a gente acaba tendo que ficar madrugada, dia, noite, escrevendo e fazendo o que tem que ser feito para defender essas concessões, independente da Copasa. A gente teve Divinópolis, Patos de Minas, Alpinópolis, que a gente está num processo bem difícil, Cataguases, Cabo Verde e Visconde de Rio Branco. Inclusive, estava lendo umas notas técnicas ali sobre isso recentemente, inclusive detalhando algumas questões lá. E a gente faz defesa em todas as concessões, para que não chegue a ponto de perder a concessão para não perder o emprego. Isso o Sindago faz. A última dessas foi Ipatinga, né? A gente teve lá em audiência pública. E a gente acaba tendo que procurar o que tem que procurar. Se tem que procurar o Ministério Público, a gente procura. Se tem que procurar vereador, prefeito, senador, deputado, não importa. A gente vai dialogar a todo custo para defender essas concessões. A de Ipatinga, inclusive, está amplamente noticiada aí mediaticamente, que depois o Sindago denunciou, fizemos um processo de questionamento de 56 páginas, o processo todo das mais de 100 páginas, anexamos na prefeitura, a prefeitura recuou. A prefeitura suspendeu o processo de licitação de Ipatinga. É óbvio, como o senhor disse, nós não temos bola de cristal para saber como vai funcionar as outras concessões em outras questões, né, Eduardo? Que são vários questionamentos e cada um desses casos vem de uma fonte diferente. Você tem incapação, você tem questionamento judicial, você tem questionamento em outros foros, mas majoritariamente, o que os políticos fazem? Eles tentam fazer com que a Copasa seja palanque deles, né, Eduardo? Leitinho, por exemplo, que é uma coisa absurda. E vários vereadores de cidade pequena e prefeitos de cidade pequena tentam discutir essas concessões com nível técnico muito baixo. O Sindago fornece essa qualificação técnica muitas vezes, tem parlamentares sérios em várias cidades e tem que pensar... Inclusive, Lucas, a professora Cida, lá de Ipatinga, Essencial. que é uma vereadora séria e que nos ajudou muito nessa defesa do saneamento lá em Ipatinga, né? Você esteve lá comigo, lá naquela praça lá de Ipatinga, onde a gente deu aula para a população sobre saneamento básico promovido pela Cida. Isso. A Cida entrou no Ministério Público com uma ação para que seja feito, né, a suspensão desse processo licitatório. E também temos feito, na verdade, a fundamentação da Cida, de vários vereadores parlamentares, né, até tão prefeitos, né, que procuram discutir saneamento com a gente no viés em que a gente precisa, de defesa de empregos, de um saneamento justo e de um saneamento acessível, universal e como direito humano. Então você, privatista, você que quer acabar com a Copasa na sua cidade, né? Você que quer, na verdade, aí, criticar ou falar de coisas das quais você não sabe muito bem, nós vamos estar aí. Com certeza vai ter um copasiano na sua cidade que vai nos convocar, independentemente dos 4 cantos que esse estado esteja, independentemente da hora do lugar, vamos estar aí para questionar esse processo. Pode ser que a gente demore alguns dias, porque são processos complexos, e a gente precisa de muitas vezes, como você disse, uma bala de prata só. No caso lá de Patinga, foi só um documento lá, mas um documento de, 56 páginas, questionamentos técnicos profundos sobre isso, e já é como eu digo, isso não é uma dama, isso é um jogo de xadrez. Você já coloca uma válvula ali, sabendo que se o argumento for considerado, os outros vão ter que ser, levando isso em várias outras instâncias. Muitas vezes, por exemplo, para o Ministério Público Federal, para a Justiça Federal, vinculando outras questões para o Ministério Público Estadual. E, para não delongar muito, é isso. A gente não só defende esse emprego, no caso, essas concessões são perdidas aí, essas duas, na verdade, só, né? Mas defende a concessão enquanto, na verdade, um direito do empregado, um direito, inclusive, que eu vejo como muito digno, porque esses caras estão atormentados de noite por comentários sobre a Copasa e eles não têm acesso muitas vezes ao processo. São coisas muito técnicas, mas o Sindago está aí te auxiliando. Doutor, para não delongar muito, como eu disse, e uma questão que sempre aparece aqui no Sindago, né, seja em discussões virtuais ou com os trabalhadores que vêm aqui, é a questão do VAVR, né, da ação do VAVR, né, porque muita gente confunde isso, né, Eduardo? Pensa que isso é uma escolha de Sindago.
Mas, gente, a maioria das coisas que acontece aqui são maldades e desgraças que a Copasa promove e que o sindicato reage, defendendo o trabalhador dessas maldades e desgraças. Então o sindicato não faz nada a não ser tentar combater essa diretoria que a gente está vendo aí, que não quer diminuir só direitos, não quer acabar com a Copasa, quer privatizar, quer terceirizar, quer muitas vezes, na verdade, coisas das quais, na verdade, a gente está aqui para defender o contrário. Então explique pro pessoal essa questão do VAVR, detalhe isso, por favor, porque sempre volta, né, Eduardo? Você está viajando aí sempre aí, você está sempre ouvindo isso com os trabalhadores, né? A questão do VAVR, ela tem um diferencial muito grande. Distribuímos essa ação, né? Na primeira audiência, a Copasa pediu que a gente suspendesse o processo, que ela apresentaria uma proposta de acordo. O que nós entendemos? Por que eu vou tramitar com uma ação um ano e pouco, se você pode fazer um acordo? Eu acho que a opção nossa foi a lógica. Aceitamos a suspensão do processo, né? Para que pudéssemos, nesse período, tentar algum tipo de negociação. E, para surpresa da gente, não veio nada, né? Não veio nada que fosse palatável. Aí esse processo foi devolvido para a Secretaria da Vara e foi redesignado uma audiência. Problema, né? O assodamento das ações, das ações judiciais, e foi desmarcado só para dia 16 de outubro. Então essa audiência está marcada, é 16 de outubro, às 8h45, 8h15 horas, vou confirmar com vocês. É uma ação que é matéria de direito exclusivo, não tem que haver testemunha nem nada, né? Chegou lá e encerra o processo, é o rito processual, tem que acontecer a audiência, não tem outra alternativa. Encerra o processo e vai concluir para julgamento, né? Essas expectativas são boas, né? A Copasa não nos chamaria para negociar se ela não tivesse esse receio, né, desse resultado dessa demanda. Mas a gente está condicionado, né, ao tempo do direito. Que não é o tempo do advogado, não é o tempo do sindicato, não é o tempo do trabalhador, é o tempo do direito. Na verdade, a Copasa, ela reconhece que ela errou, né? Sim. Quando ela vai lá e corta um benefício que não constava no acordo coletivo, e a gente usa como argumento a questão da súmula 51, né, doutor? A súmula da boa ideia. E depois ela chama a gente para negociar e faz duas propostas. A primeira proposta não era tão ruim, entendeu? Não era ruim. Mas ela faz uma proposta para continuar pagando, ela já reconhece que ela errou. Por que o sindicato não aceitou, nem levou isso para a Assembleia? Porque a Copasa queria começar a pagar a partir dali. Ela estava esquecendo de pagar todo o retroativo. Ah, mas o sindicato deveria ter aceitado, que é melhor aceitar? Lógico que não, companheiro. Sabe por quê? Imagina se a Copasa amanhã cortar o ticket e a gente entrar com uma ação de justiça, quer dizer, cortar não, deixar de pagar o ticket, né? Porque ela tem que pagar. Igual a CEMIG, né? Igual a CEMIG. A gente entra com uma ação de justiça, essa ação demora, por exemplo, 3, 4, 5 meses para ter a primeira audiência, e quando tiver a primeira audiência, a Copasa vai fazer uma proposta de pagamento e esquecer todo o que ficou para trás. Aí fica fácil para a empresa, né? Cortar quando ela quer, sabendo que o sindicato vai entrar com uma ação de justiça, e depois que ela entender que o sindicato vai ganhar, faz uma proposta de começar a pagar a partir dali. Então cria um hábito. Por isso que a gente não pode concordar. A gente só aceita negociar com a empresa a partir do momento que ela entende que ela tem que pagar o retroativo. Porque o Sindava não pode negociar dando prejuízo ao trabalhor. Então, por isso que foi importante essa pergunta sua, viu, Lucas? Sim, que a Copasa pague pelos erros. Tem que pagar pelos não erros, só né? Comece a acertar, mas que Comece a acertar, pelos erros, lógico, né, Lucas? Assim como eu acho também. A pena didática, né? Para aprender a não fazer de novo. Isso, né? Então, assim, o sindicato está aqui para fazer valer o direito do trabalhador. E não usar o direito do trabalhador para negociar, né? Isso aí está errado. Está errado mesmo. Então, a gente tem que começar a fazer direito, não é isso, Lucas? Isso. Então, por isso que eu acho que você tem que começar a barbear, que você tá feio pra caramba. É É mesmo, não, tá feio. Segundo direito de resposta que eu ganho, doutor. Aqui, ó, peraí. Pra caramba. Vamos lá. Não, olha pra você ver aqui, ó. Você tem que fazer a barba, tem que cortar o cabelo. Já é o segundo podcast que eu tô observando você participando desse jeito aqui. Ó, você tem que começar a vir aqui e participar igual uma televisão, bonitinho, sabe? Eu tô mais O outro Oswaldo tá lá, ó, tá bonitão, o Alcima que tá bonitona. Eu tô aqui um galã. Você tá aqui, cara, ó. Não. Feio pra cacete. Eu tô mais sindicalista, sabe? A gente que lida com esses processos todos aí, principalmente esses de concessão, igual a gente tá.
debruça muito tecnicamente sobre isso, a gente tem tempo para mais nada, não. Não vai rolar cadeirada, não? A gente, infelizmente, na verdade, mal tem tempo para conviver em família e muito pouco, né? Final de semana, madrugada, dia, noite, porque são processos complexos, cara, difíceis. E eu fiquei muito emocionado, A viu, sua Eduardo? questão agora, Lucas, é responder lá o grupo dos leituristas. Eu fiquei muito emocionado, fazer uma ressalva quando o Marcelinho, lá de Patinga, me mandou a matéria falando que eles tinham suspendido o edital, né? Que nós estivemos lá, cara, lutamos demais naquilo ali. Tem vários lugares que a gente luta, na verdade, e a gente faz um movimento em que o trabalhador muitas vezes não reconhece esse movimento, Eduardo. O que acontece? Depois que acontece que a gente falou que ia acontecer, o trabalhador vai e fala simplesmente o seguinte, ó, não, isso Não aí vai já nada aconteceu mesmo, de todo jeito. não vai nada Eu não. vou e falo assim, meu camarada, a gente documenta sobre isso. Eu acho que o maior prazer de ser sindicalista como eu sempre falo, nós nunca sabemos o resultado da nossa influência. Tem coisa que a gente discute no Brasil inteiro, em nível até às vezes internacional, ou em nível local, de uma breve concessão na cidade, ou como o direito que o senhor está discutindo, ou como essa questão que o Eduardo colocou aí, né, tão importante sobre os direitos do copasiano em ser sindicalista. Mas eu acho que se a gente tem aí 1% de esperança, a gente tem que ter 100% de ação. E às vezes a gente desdobra muito com relação a isso, né? Fica difícil. Eu vou anotar aqui porque eu achei bonito, viu, mas Isso para justificar aqui a minha decrepitude, né, doutor? É isso. Eu acho que- decrepitude. Nossa, isso não vou anotar aqui também, eu acho que- eu achei a palavra muito bonita também. Vai, vai, Pessoal, mas é isso aí, vamos encerrar o nosso podcast. Eduardo, avisa para o pessoal da avaliação, né? Só reforçando a avaliação da comunicação. O sindicato quer saber e quer ouvir de você como melhorar a comunicação, né? O que a gente mais ouve, querendo ou não, são críticas. E isso é excelente. Porque se a gente é criticado, é sinal que as pessoas pelo menos estão preocupadas com o nosso trabalho. Então critique, fale mal, fale bem, fale o que você quiser, sugere o nosso formulário aí. A gente tem feito uma comunicação ao gosto do trabalhador, né? Porque isso é um sindicato do trabalhador, né, Eduardo? E a crítica é importante. Eu estava encerrando Isso. já, mas o Lucas colocou um ponto muito importante. E a crítica ela é importante de fato, Lucas. Você estava no grupo, eu tô num grupo aí que o Copasiano falou que nós somos sindicato patronal. Praticamente falou que eu sou vendido pela empresa. Pô, mas isso não é crítica, não, pelo amor de Deus. Ô, cara. Não, mexer com a minha honestidade, com a minha idoneidade, pelo amor de Deus, eu parti pra cima dele, sabe? Sem medo de errar. Sabe por quê, doutor? Eu saio de casa todos os dias. Eu brigo, tô fazendo vídeo aí contra gestor de empresa. Conta aí, eu falei nesse podcast aqui hoje do Frasson, né, que errou com o trabalhador. Ou seja, dando minha cara a tapa, eu dando minha cara a tapa, mas não sou eu não. Nós dando a cara a tapa, né, Lucas? Isso. Nós dando a cara a tapa. Mas naquele momento, era eu contra ele. E ouvindo o trabalhador que nós somos vendidos. Entendeu? Nós somos sindicato patronal. Isso aqui doeu pra caramba, esse tipo de coisa eu não aceito. Agora é crítica, Lucas. Você tá certo, tem que ter mesmo. A gente só vai saber o que melhorar se o trabalhador trazer pra gente. Né? Essa pesquisa ela é muito importante. Não é para aumentar o salário do social media lá, que depois vai cobrar da gente, não, sabe? Que vai olhar lá o resultado da pesquisa e vai cobrar da gente. Mas simplesmente para a gente ver onde a gente está falhando, né? O trabalhador quer ver mais o quê? Quer ver mais podcast, lives, ou informativo impresso, ou acompanha mais no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Enfim, a gente quer que o trabalhador tenha acesso às nossas informações, não é isso? É isso. Agora, você costuma falar uma coisa que você filosofa, eu já anotei também no outro caderninho meu, que a gente pode fazer o melhor material e levar a informação para o trabalhador. O trabalhador também tem que se interessar pela informação e correr atrás dela, né? Isso. Seja pelo canal que ele achar mais adequado. É. Então, por isso é importante esse detalhe que você colocou aí. Mas agora, para finalizar, podemos finalizar? Eu não podia, não. Por mim ficava umas 20 horas aqui Mas seguindo falando. não esquece de comprar não esquece de comprar o Pestal Barba, não. Vai no Barbilar que eu te ajudo a pagar. Mas para finalizar, pessoal, né? Só para lembrar vocês que esse bate-papo aqui ele é muito importante, vai ficar gravado, né? Quem tiver alguma dúvida aí com relação às questões jurídicas, esse podcast foi feito para isso mesmo. Se tiver alguma pergunta lá no YouTube sobre a questão jurídica, pode escrever lá que depois a gente vai anotar e tenta trazer um outro material. Mas todas as vezes que alguém nos perguntar com relação ao jurídico, nós vamos pegar esse link e colocar para o pessoal assistir
e estar bem inteirado. Dessa forma, eu termino esse podcast. Agradeço a todos vocês, Silvinha, doutor Oswaldo e Lucas. Agradeço, minha gratidão. Fica assim. Valeu, até mais. Até a próxima, pessoal.